Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 6 sinais de maturidade emocional. Por que que eu resolvi trazer esse tema para vocês aqui hoje no canal? Bom, há alguns meses atrás eu falei para vocês que eu fiz um trabalho de conexão com o arquétipo da Imperatriz do Tarô, que é esse aqui, né? Essa carta aqui. E aí eu estudei, entendi, né, a imperatriz saudável, né, como ela se comporta, como ela está, né, enfim, e fui trabalhando algumas questões em mim. E nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, eu falei pra vocês que uma das questões que eu percebi trabalhando com esse arquétipo e com suas características foi a maturidade emocional. Muito mais a percepção de comportamentos imaturos. E quando a gente percebe um comportamento imaturo e a gente se dá conta de que ele está em vias, né, de acontecer, a gente muda esse comportamento para um comportamento mais maduro. Então, é meio que a gente está sempre identificando e mudando um comportamento. Eu faço terapia há muito tempo. Eu sou terapeuta, né, há algum tempo também. E uma das coisas que cada vez fica mais clara para mim nesse processo de ser atendida e também de atender pessoas é que o processo terapêutico, ele não é mágico, né? Ele é muito de você estar sempre se reconhecendo, né? Não é nem se conhecendo, é se reconhecendo, porque tudo que você já tem já está ali dentro de você há muito tempo, né? E aí você precisa ir reconhecendo essas partes suas que muitas vezes ficam escondidas por causa de valores sociais, por medos, por inseguranças. E aí a gente vai mostrando outras partes nossas que não são tão legais assim, entre aspas, para nós, né? Porque nos prejudica, de certa forma, para sermos aceitos. E aí começa todo o bololô emocional que acontece na nossa vida. Então hoje, compartilhando com vocês esses 6 sinais de maturidade emocional, é para você identificar esse tipo de comportamento em sua vida. Ou talvez o contrário dele e agir diferente, tá? Então é muito da gente observar esses sinais e falar, não, isso eu já faço. Ah tá, isso eu faço o contrário. Então o que eu preciso fazer para agir diferente, para melhorar para mim como pessoa? E a partir dessa melhora para mim, eu melhoro para os outros também. Os meus relacionamentos vão melhorando, a forma como eu me comunico vai melhorando. Eu tô olhando aqui pensando que é um pernilongo, mas não é. Tá cheio de pernilongo aqui onde eu moro, gente. Não sei ainda pra vocês se ainda tem muito pernilongo, mas aqui tá lotado. Mas enfim, voltamos à maturidade emocional aqui. Então vamos lá. Bom, o primeiro sinal de maturidade emocional que a gente pode perceber na gente ou em alguém é perguntar ao invés de deduzir. Quantas e quantas vezes a gente acha que uma pessoa está incomodada conosco, mas a gente não pergunta, a gente deduz. A gente não chega na pessoa e fala, fulano, você está incomodado com o que eu disse? Ou qualquer outra coisa. A gente deduz que a pessoa está se sentindo assim. A gente deduz que a pessoa não quis fazer porque a gente isso ou aquilo. Eu me lembro uma vez, acho que isso já faz aqui uns 2 anos, uns 3 anos atrás, eu estava numa sessão de terapia, eu mesma, tá? Paciente, como a psicóloga, né? A psicóloga que me atende até hoje, enfim. E aí, eu me lembro que uma pessoa tinha me procurado para fazer um trabalho de auriculoterapia. Não sei se vocês já viram falar nessa técnica, né? Naquela época era antes da pandemia e eu atendia algumas pessoas com auriculoterapia. E aí, eu me lembro que essa pessoa entrou em contato comigo, falou assim: "Ah, eu gostaria de fazer uma sessão, né, de auriculoterapia". Aí eu falei: "Ah, tá, eu posso ir na sua casa, onde você mora". Ela me explicou onde ela morava. E aí, quando estava próximo de ir, ela desistiu, né? E aí eu cheguei na minha terapeuta, né, e falei pra ela assim: "Ah, eu acho que ela desistiu porque..." Aí eu nem lembro qual foi o motivo que eu falei pra terapeuta lá que a mulher tinha desistido, que a mulher nem tinha me falado por que ela desistiu, enfim.
ela só ia desistir por alguma coisa que eu nem sei o que era, nem lembro mais. E aí a terapeuta me falou o seguinte: você tem uma capacidade muito grande de deduzir coisas. Você já reparou nisso, né? Já observou isso em você? E eu falei, realmente, né? Eu fico deduzindo. Eu não fico assim, tipo, eu não pergunto. Eu realmente não sei o que tá acontecendo. Eu tô deduzindo o que a pessoa tá pensando. E eu fazia isso assim com muita frequência. E até hoje eu tenho a tendência, porque é aquilo que eu falei pra vocês, né, do reconhecer e se mudar, reconhecer e se mudar o tempo todo. E aí quando eu tô fazendo isso, eu paro, penso e reflito, tá, mas espera aí. Esse é um pensamento que eu tô tendo que eu acho que a pessoa tá pensando ou que ela realmente tá pensando? Tem uma diferença grande entre isso. Isso leva muito a gente para imaturidade, porque a gente está sempre deduzindo algo e pautando o nosso comportamento e as nossas ações nessas deduções, tá? Então isso é um comportamento que denota imaturidade. Então você ser maduro emocionalmente, você vai perguntar ao invés de deduzir, tá bom? O segundo sinal é a capacidade de refletir sobre o seu comportamento. Pessoas maduras refletem sobre si mesmas, reconhecem seus comportamentos, olham quando erraram, percebem quando erraram, não fazem birra, não provocam os outros, são maduras emocionalmente. Pessoas que estão sempre provocando, falando alto, querendo chamar atenção, não refletem sobre o comportamento que elas estão tendo, que é inadequado, né? Que está prejudicando pessoas, está falando de um jeito pejorativo sobre pessoas, sobre o trabalho das pessoas. São pessoas imaturas. Pessoas maduras não fazem isso. Elas refletem sobre si mesmas, sobre o seu tipo de comportamento, a forma como elas estão lidando. Não é aquela reflexão doentia, do tempo todo também tem que estar refletindo sobre tudo, absolutamente tudo. Não é isso. Mas é uma reflexão consciente, né? De onde eu tô, para onde eu tô indo, para onde eu quero ir, onde eu quero estar, chegar e como eu quero me comportar diante do mundo, das pessoas, dos meus problemas. É uma reflexão sobre si em todos os âmbitos, em todas as áreas da vida. Então, pessoas maduras refletem sobre si mesmas, tá bom? Terceiro sinal: pessoas maduras respeitam os limites dos outros. Pessoas que estão sempre avançando os limites, não estão respeitando o que as pessoas dizem. Essas pessoas são imaturas. Pessoas maduras sabem até onde elas podem ir com alguém. Olha só, um exemplo muito clássico que eu vejo. Uma pessoa se interessa por você. Você diz não. Você não quer. Uma pessoa madura faz o que com essa resposta? Se afasta, não permanece mais. Ela entendeu que você não quer, ela não precisa te convencer que ela é maravilhosa, que ele é maravilhoso. Essa pessoa se afasta de você. Isso é uma pessoa madura. O que uma pessoa imatura faz? Você, pessoa imatura, não respeita seu limite, vai ficar orbitando ao seu redor, tentando falar, olha, eu sou maravilhoso, olha, me enxerga, ou eu sou maravilhosa, olha, me enxerga, né? Uma pessoa madura não faz isso. A pessoa madura, ela vai e sai, ela se afasta, ela vai seguir outro caminho. Não fica te provocando, não fica te stalkeando, isso é gente imatura. Então, pessoas maduras sabem respeitar os limites dos outros, tá certo? O próximo sinal de maturidade emocional é a pessoa sabe respeitar os seus próprios limites. Ela sabe impor limites. Daqui você não passa, você está avançando esse sinal. Não é possível para a gente trabalhar, se relacionar dessa forma. Pessoas maduras emocionalmente conseguem reconhecer quando o outro está indo contra os seus valores e ela impõe limites para que isso não aconteça. E pessoas maduras emocionalmente, elas não têm medo de como o outro ali vai reagir quando elas estão colocando limites, tá? Não é qualquer coisa também provocar os outros, não.
é o limite. O que que você tem como valor essencial que você não aceita para você? E você impõe isso para o outro e o outro não respeita, o outro é imaturo, certo? E para você continuar dentro da sua maturidade, você precisa se fazer respeitar, que o outro entenda quem você é, como você é formada, o que para você é importante. Isso precisa ser respeitado. Então, ó, principalmente mulheres conectadas com a Imperatriz, não deixam seus limites serem avançados, serem destruídos, tá? Elas permanecem fiéis à sua essência, a quem são. Quando você se deixa levar muito pelo que o outro acha que é certo, deixa o outro avançar sobre você, tomar a sua essência, tomar a sua vida, você está sendo imatura ou imaturo emocionalmente, tá bom? O próximo sinal é se responsabilizar e se desculpar quando errado. É muito aquilo do reconhecer-se, né? Do refletir sobre o seu comportamento. Então, pessoas maduras, elas sabem que erraram e elas reconhecem quando erram, tá? O que a gente mais vê por aí é pessoa imatura. Errei. Ah, não, mas foi culpa do fulano, não fui eu não. É porque o fulano falou assim pra mim, né? A pessoa não fala assim, não, nossa, eu errei, eu esqueci, né? É tão fácil às vezes falar, nossa, eu esqueci de fazer. E pronto, tá tudo bem. Né? Às vezes as pessoas ficam assim, ah não, mas é que eu fiz isso aqui porque sabe aquele dia que choveu e aí caiu um raio em cima do para-raio que estava lá no prédio na outra avenida, né? Para justificar algo. Quando isso denota ali a imaturidade emocional. Pessoas maduras reconhecem quando elas estão erradas e elas se desculpam por isso. Olha, eu estava sendo um babaca com você, né? E eu me desculpo por isso. Não é legal a gente se relacionar com pessoas assim? Imagina você se relacionando com uma pessoa que é sempre imatura, que nunca reconhece quando ela erra, né? Vamos supor, você tem um namorado aí e o cara erra, faz coisa errada e ele nunca vem se desculpar pra você. Ele sempre acha que ele tá certo, que ele é o maravilhoso, que ele é o ótimo. Não existe isso, né, gente? A imaturidade é melhor você sair correndo de uma pessoa dessa, tá? Então, pessoas maduras, elas se responsabilizam e elas sabem quando erram e elas pedem desculpa, tá bom? E as pessoas maduras falam das suas necessidades. A gente precisa falar o que é importante pra gente, para que o outro entenda. Se eu não consigo falar, eu não consigo receber. Porque, gente, muitas vezes as pessoas não entendem o que a gente precisa, elas não sabem o que a gente quer. E tem uma frase que eu me lembro, eu não sei se eu vou conseguir falar ela corretamente aqui, mas que falava muito assim: o outro me trata da maneira como eu permito que ele me trate, né? Então, se alguém está te tratando muito mal, você está sendo imaturo porque você não está sabendo falar as suas necessidades. E o outro, pior ainda, está sendo imaturo porque está te tratando mal porque não está sabendo reconhecer a necessidade do outro e nem olhar o comportamento idiota que está tendo. Então, é uma salada de imaturidade. Mas quando a gente não consegue falar para os outros o que a gente está sentindo, o que a gente precisa, quais são os nossos direitos em determinada situação, a gente está numa imaturidade. Ah, eu não vou falar porque eu tenho medo. Mas medo por quê? Né? Ah, eu não vou dizer porque a pessoa vai achar ruim, mas vai achar ruim por quê? É a sua necessidade. Se essa pessoa, se essa empresa, se esse lugar não está mais atendendo aquilo que é necessário, a sua necessidade, aquilo que é muito importante para você, alguma coisa está errada e talvez você precise não permanecer mais nesse lugar, você precise sair desse lugar, de onde você está, sendo relacionamento, sendo amizade, sendo trabalho. Você precisa comunicar o que você está sentindo, como você está se sentindo e a partir daí entender se o outro entende ou não a sua necessidade, né? Que tipo de necessidade é essa? Então, é uma visão mais ampla sobre a gente e sobre o outro, tá? Então, a gente precisa falar o que a gente está sentindo. Eu vejo muitas pessoas que não falam o que estão sentindo, esperam que o outro adivinhe e querem que o relacionamento dê certo. Nunca vai dar dessa forma, porque a gente não tá se comunicando, a gente não tá falando, tá bom? E para vocês eu trago aqui alguns florais que podem ajudar nessa questão. Se você sente um comportamento imaturo muito assim ao longo do tempo, se tudo que eu falei aqui você faz ao contrário, né? Você não pergunta, você deduz, você não reflete, você culpa os outros, você bate pezinho, pá, pá, pá no chão, bate porta,
você tá ali, né, numa imaturidade, enfim, né, gasta mais tempo vendo bobagem do que progredindo na sua própria vida, tá ali com um pouco de maturidade, tá ali ainda na adolescência, na infantilidade, talvez, né? O que precisa? Trabalhar esse padrão de comportamento. Um floral legal para trabalhar aqui é o Chestnut Bud, que ele vai ajudar nessa questão comportamental. Um outro floral que eu anotei para vocês aqui é o Vervém. Por que o Vervém? O Vervém é um floral que diz que eu tô sempre certo e o outro tá sempre errado. Pessoas imaturas acham que elas estão sempre certas, que elas estão sempre abafando. Gente, pelo amor de Deus, não tem como você estar certo o tempo todo. Não tem como você estar abafando o tempo todo. Alguma coisa você faz errado, todo mundo faz errado. Essas pessoas precisam de Vervém, porque elas acham que estão certas o tempo todo e elas querem convencer os outros que elas estão certas, tá? Isso é um sinal de maturidade emocional também. Um outro floral legal é o Beach. O Beach são daquelas pessoas críticas demais, tudo elas criticam, tudo tá errado, tudo tá ruim. Isso é gente matura. Não tem como tudo tá errado o tempo todo, não tem como todo mundo fazer tudo errado o tempo todo e não tem como a gente ficar criticando tudo o tempo todo. Isso é sinal de imaturidade. Vocês estão vendo como tem gente matura e como tem coisas, situações de maturidade? Será que é possível a gente ser 100% maduros emocionalmente? Pensando bem, eu acho que não. A gente vai ser imaturos, 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 mas que nessa dança entre imaturidade e maturidade a gente possa ser mais maduros na maior parte do nosso tempo e da nossa vivência com outras pessoas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!